Que a paz do Mestre Jesus se faça em nossos corações, nos amparando, nos fortalecendo, nos guiando nessa jornada sempre tão bonita que é mais uma encarnação, mais uma oportunidade. Nosso tema: como distinguir os bons dos maus espíritos. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Esse tema vai estar fundamentado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, que é parte do Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Tá? Nós vamos trabalhar dois entendimentos a respeito de maus espíritos. Tá? Primeiro, assim, nós entendermos que nós evoluímos em caminhos próprios. Cada um de nós tem uma história multimilenar, sabe, de centenas, talvez milhares de encarnações, sabe, com toda uma bagagem de conhecimento, com toda uma necessidade de aprendizagem, que a espiritualidade vai nos propiciando a cada encarnação lidarmos com determinadas questões, principalmente. Então, quando nós estamos num coletivo de pessoas, nós temos cada irmão, cada irmã lidando com suas questões pessoais numa dinâmica própria. E essa é uma das belezas da obra de Deus, que nos permite mutuamente nos ajudar. Porque um ponto que já foi resolvido para mim, talvez não foi para o meu irmão e vice-versa. Então, o que muitas vezes nos acontece é nós olharmos para um irmão que está fazendo uma jornada diferente da minha e achar que aquilo está errado. Quando Jesus nos pede para não julgar, ele está falando sobre isso, sobre essa incapacidade de julgar. Nós vamos ler alguns trechos do Evangelho de Mateus, mas assim, como é que é isso na prática? A maioria de nós, por exemplo, pode chegar em casa e tomar um cálice de vinho sem problema, ou uma cerveja. A maioria de nós pode fazer isso, né? Se quiser, se tivesse algo. Mas pessoas que estão na estrada do alcoolismo não podem. Porque se ele tomar um cálice de vinho, ele se descontrola e entra de novo, retoma o vício de uma maneira profundamente desregulada, porque ele não está ainda curado do alcoolismo. Ele ainda está trabalhando aqui. Então, para quem olha de fora, né, será que é um espírito desequilibrado, um espírito despreparado, né, bêbado, alcoólico? E por outro lado, nós, por exemplo, não podemos estar perto de alguém fazendo fofoca que damos corda. Enquanto que o alcoólatra o alcoolista, desculpa, já resolveu essa questão. Percebe? Dois caminhos diferentes que nós podemos nos olhar e nos entender como maus espíritos. Vamos falar, olha, criatura fofoqueira, não pode ver alguém que já comenta, o outro fala, olha, são bêbado que não consegue se conter. Percebe? E somos nós. Talvez eu não tenha resolvido em mim ainda o problema do meu irmão, sequer comecei a trabalhar. Olha a profundidade do não julgar de Jesus. O não julgar de Jesus, entre outras coisas, está me dizendo, você não tem capacidade de julgar outra pessoa. Nós não temos capacidade de julgar outra coisa. Nós também não temos autoridade moral para julgar ninguém, por conta da nossa própria conduta no passado.
Então você olha uma pessoa que às vezes está numa situação moralmente questionável. Mas qual é a jornada daquela pessoa? Como é que foi a encarnação passada? É um espírito mais novo ou um espírito mais velho que eu? Às vezes é um espírito muito novo, que ainda está no início da sua jornada, que ainda não aprendeu determinadas coisas que eu deveria ter aprendido e talvez não tenha aprendido ainda. Percebe a profundidade do não julgar? Então, assim, o que é um mau espírito? No final eu vou dizer o que são maus espíritos. Então, os nossos irmãos de jornada não são maus espíritos. São pessoas que estão lidando conosco, as nossas mazelas, ciúme, egoísmo, agressividade, adicção diversas de drogas, de bebida, de comida, né? Maledicência, quantas e quantos outros caminhos próprios que cada um está trilhando para resolver. Porque essa é a proposta de Deus para nós. Nós somos herdeiros de nossos atos, como nos dizia Siddhartha Buda. Nós somos herdeiros de nossos atos. A obra de Deus é absolutamente justa. Todas as dores e sofrimentos que nos chegam, elas falam do meu passado de erro e de uma oportunidade de aprendizagem naquela vivência dolorosa. Então, quando nós olharmos para alguém em luta com determinada questão moral, nós devemos ter compaixão. Porque nós não estamos falando de maus espíritos, estamos falando de irmãos como nós, que trilham essa jornada como nós mesmos. Vamos ver o que Jesus fala disso lá no livro de Mateus. Mateus 7, Sermão da Montanha, sempre recomendadíssimo. Mateus 5, 6 e 7. Está tudo ali. Se a gente conseguir fazer aquilo ali, não precisa de mais nada. Não precisa do resto do Evangelho, não precisa das obras básicas. Está tudo ali no Sermão da Montanha, Sermão do Monte. Aí Jesus já diz assim: não julgueis para que vocês não sejam julgados. Olha só que interessante, né? E ele vai nos trazendo esse aprofundamento. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir você. Está vendo a equivalência? Quando a dor do outro me incomoda, é porque tem ressonância em mim. Quando aquela pessoa egoísta, avarenta, que só pensa em dinheiro, aquilo me incomoda, é porque certamente aquilo não foi resolvido em mim. Tem ressonância. Quem está preocupado com a sexualidade alheia, muito provavelmente está com a sua sexualidade pedindo trabalho. Quem está muito preocupado com a vida do outro, naquele aspecto, é um reflexo da sua própria necessidade. Está vendo? Com a medida que medires, será medido. É disso que Jesus está nos falando. É dessa equivalência. Não é? E ele continua. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão. Olha só. Estou vendo cisco no olho lá daquele gremista, lá atrás. Porque você repara no cisco do olho do seu irmão e não dá conta da viga. Olha a comparação. E não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Olha só. Né? Enquanto eu estou cuidando da vida alheia, dos maus, né? Os maus são sempre os outros, né? Má companhia é sempre filho dos outros, né? Nunca os nossos. Eu não estou reparando em mim. E o que ele está dizendo, fala, olha, a vida está te colocando de maneira clara o que você quer, o que você precisa ver. Sabe, você está com imagina o que é um espeto no seu olho, e você não percebe o espeto no olho, e está vendo o cisco no olho do outro. E ele continua, diz assim, como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga
no seu próprio. Né? Então, muitas vezes, querer ajudar é um mecanismo de fuga. Muitas vezes, querer ajudar os outros é não lidar com as minhas dores. É fácil lidar com a dor do outro, né? Conselho é mole. Faz isso, faz aquilo, cuida disso, cuida daquilo. Mas cada vez que eu estou olhando para os outros, eu não estou olhando para a minha vida. Que é que Jesus vai continuar. Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Olha que interessante, né? Jesus usa muito essas histórias assim muito marcantes, né? Então, o que nós normalmente temos como maus espíritos não são maus espíritos. São nossos irmãos de jornada. São pessoas que estão lidando com questões que eu já lidei, eu vou lidar ali na frente. Sabe? A grande maioria das pessoas, a grande maioria dos espíritos, são equivalentes a nós. Estamos ali mais ou menos naquele mesmo nível. Sabe? Uns passando por um momento difícil, outros em um momento mais tranquilo, mas todos nós lidando com as nossas questões morais. Que vem de onde? Vem do passado. Vem do passado de ignorância, vem do passado de erros normais, naturais. Percebe? Deus nos cria simples e ignorante, como nos diz na norma básica. E nós vamos vivendo, sabe? Vamos vivendo carregado de instintos, lidando com as outras pessoas, e à medida que nós vamos errando, as leis de Deus vão nos trazendo as oportunidades de aprender. Sabe, eu cometi um erro, lá na frente está sendo criada uma situação para que eu possa vivenciar isso. Então, cuidado com essa coisa de pagar. Ninguém está pagando nada. Não coloquem em Deus a maldade que está nos nossos corações. Ninguém está pagando nada. Quer dizer que é como se eu pegasse uma criança com 10 anos de idade e falasse, bom, agora eu vou puxar a tua orelha porque quando você tinha 3 você quebrou um jarro. Lá você não entendia, agora você entende. Vou torcer a sua orelha agora. Seria mais ou menos isso. Quer dizer que eu matei alguém me mata, zerou? Só que para alguém me matar, passou para o outro. Não é assim. O amor cobre uma multidão de pecados. Não é uma relação matemática. Eu digo brincando que Deus não é contador, Deus é professor ou professora, né? Porque o que nos vem no retorno das leis de Deus são oportunidades fantásticas de aprendizagem e que muitas vezes nos faz parecer maus espíritos. Percebam, é necessário que funcione. É necessário que é necessário que venha o escândalo. O texto do Evangelho que diz isso. Né? É necessário que venha o escândalo. Mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Imaginem vocês que uma pessoa reencarna e traz em si, como uma das questões a serem trabalhadas, a questão da drogadição, adicção em droga. Tá? Ele trouxe de uma encarnação passada, não resolveu isso, está pendente. Então está na proposta reencarnatória dessa pessoa, está lá lidar com a questão do uso de drogas, do vício em uso de drogas. Droga mesmo, legal, vamos lá, cocaína. Como é que ele vai poder lidar com isso? Imaginem vocês, imaginem. A pessoa reencarnou, ele tem que lidar com vício em cocaína, que ele traz de 2 encarnações que ele não conseguiu se livrar. Como que ele vai lidar com isso?
Não tem jeito, isso tem que aparecer. Isso tem que se externalizar. É necessário que venha o escândalo. Sabe? Ele vai se envolver com droga de novo. Só que ele vai estar coberto de possibilidades para, a partir disso, lidar e resolver de maneira definitiva. Então, a hora que esse problema se estabelece, na hora que a drogadição, né, vem, na hora que essa pessoa externaliza essa fraqueza que precisa ser trabalhada e aprendida, eu olho e falo, olha, um mau espírito, drogado, uma família tão boa, tem um irmão gêmeo que é um anjo. Mas quem é que sabe ao não julgar aí? Quem é que sabe da vida dessa pessoa? Percebe? O que nos parece maus espíritos são pessoas como nós lidando com as suas dores e com os seus sofrimentos. Então, quando essa questão externaliza, ela se externaliza de uma maneira complicada, de uma maneira que traz dor, sofrimento, angústia para todo mundo, para a família, para a pessoa. Isso vale para qualquer coisa. Como é que eu vou lidar com o ciúme se esse ciúme não se externalizar? Como é que eu vou lidar com a minha avareza se essa minha avareza não me fizer, talvez, ser uma pessoa solitária, cheia de dinheiro, mas levando uma vida miserável porque ninguém gosta de mim, ninguém quer estar perto de mim? E eu vou aprender o valor das relações humanas, por exemplo. E por aí vai. Percebem? Que muitas vezes o que nos parece um mau espírito não é. Porque todos nós somos espíritos medianos. Todos nós somos espíritos juvenis, aprendendo ainda a traquejar, aprendendo ainda a lidar com essas coisas. Todos temos ainda muita coisa para aprender, né? E tem a ver muito com a minha conduta. Veja, conduta. Porque de boa intenção, o espírito adequa, né? De boa intenção, o umbral está cheio. De boa intenção, o inferno está cheio. É né? Um dito popular que fala sobre isso. Sabe? Ficar de longe olhando e achando e querendo e pensando. Isso não quer dizer nada. Nada. Faz. Olha como é que Jesus fala com a gente. Ide. Batei, pedi, né? Nos coloca em ação. O tempo todo Jesus nos coloca em ação, nos coloca em movimento. Ele próprio, né? A vida de Jesus é uma vida de movimento. Até a crucificação, até depois da crucificação. Né? Então veja, isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com conduta. É a maneira que eu me coloco na vida. Aqui é mole. Aqui é mole. A pessoa pisa no seu pé, ela te pede desculpa. Te abraça, sai todo mundo rindo. Lá fora a pessoa dá uma balançada no trânsito, já xinga a terceira geração do outro. É na conduta do dia a dia. Né? Não tem a ver, repito, não tem a ver com religião, tem a ver com conduta, com a maneira com que eu me porto. A maneira com que eu me porto me mostra se eu estou preparando frutos para mim mesmo ou não. Vamos lá no texto. Mateus, capítulo 7, versículo 20 e 21. Assim, pelos frutos vocês os reconhecerão. Nos reconhecerão. Então nós vamos nos reconhecer mutuamente por isso, pelos frutos, e não pela palavra bonita. Nós tivemos essa semana uma fala surpreendente de uma pastora. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Uma fala surpreendente de uma pastora, sabe, que meteu o dedo na ferida, sabe, falando sobre si, mas falando sobre todas as religiões. Sobre abuso, sobre violência contra a mulher, e ela dizendo justamente isso. Uma pessoa que
uma pessoa que é agressiva com a sua esposa não é ungido. Uma pessoa que é um abusador não é um escolhido de Deus para estar ali. Porque o olhar é um pouco esse, né? E ela fala, sabe, das diversas religiões, inclusive lembra de diversos casos espíritas, que nós temos isso. Então, qual é o fruto que está ali? Né? E aí a gente consegue reconhecer conduta. Conduta. O que Chico Xavier tinha de mais importante? Conduta. Sabe? O pai leva Chico Xavier para um prostíbulo. Com 15 minutos ele está reunido com todas as prostitutas, fazendo uma prece. E a partir dali, semanalmente, ele visita aquele prostíbulo. Sem preconceito. Vai lá antes, se reúne com todo mundo, faz uma prece, conversa, vai embora e cada um cuida da sua vida. E cada um que vai cuidar de sua vida. E os maus espíritos? Existem maus espíritos? Existem. Existem espíritos que têm uma ética no mal? Existe. Estão aí. Esses são os maus espíritos. Existem espíritos que têm uma ética própria no mal. Que nós estamos em um momento de transição planetária e que muitas pessoas já não reencarnarão nesse planeta. E sim num planeta primitivo, que hoje está no equivalente à Idade da Pedra, lá no Neolítico do passado. Vão reencarnar lá, para retomar a jornada. Como aconteceu aqui, com a questão, com a vinda de espíritos da constelação de Capela, a lua de Capela. Né? O livro Exilado de Capela e o livro... A Caminho do Bem? Bom, que conta essa história. Então, assim, existem espíritos que sabem que vão para lá. Quando o planeta alcançar determinado momento, determinado nível de evolução, eles vão ser levados para lá. E o que eles fazem? Tocam o terror. Literalmente, tocam o terror. São espíritos que têm uma ética no mal. São espíritos que chegam do lado do adolescente e trabalham profundamente o suicídio daquela criança, daquele adolescente. São espíritos que têm coragem de fazer isso. E coisas piores. Então, esses são os espíritos maus. Nós não vemos esses espíritos. Eles são astutos, dissimulados. Demônio não existe. Não existe demônio. Existem pessoas que se portam com o que nós entendemos que seja demônio. São essas pessoas. Pessoas organizadas, que têm especialistas na internet trabalhando toda essa loucura que a gente está vendo. Sabe? Espíritos maus que têm a habilidade de lidar com autoridades e trabalha no aspecto da política, da corrupção, da guerra, da violência, do não estabelecer leis que nos permitam crescer, evoluir. Esses são espíritos maus que estão lidando com as coisas da Terra, que pegam essas questões e potencializam. Então, esse irmão que trouxe a drogadição para ser resolvida e que está vivenciando a dor antes da cura, espíritos maus, verdadeiramente, potencializam processos obsessivos na vida dessa pessoa, na vida da família, na vida dos parentes, para tornar aquilo pior. Para quê? Para reter a evolução. Para reter a evolução. Espíritos especialistas em pornografia na internet. Especialistas, sabe? Que trabalham aquilo de maneira técnica. E assim como toda outra sorte de mal que nós vivemos. Então não é à toa que nós estamos vivendo o que nós vivemos. Porque existe uma ação deliberada. Esses são os maus espíritos. Uma hierarquia de espíritos, até obsessores menos habilidosos, menos inteligentes, mas que estão
dedicados ao mal, que têm uma ética própria em fazer o mal, que têm prazer em fazer o mal. Percebem? Então, esses são os nossos espíritos maus. Não os irmãos como nós que estão em luta. Então, cuidado com o julgamento, né? Então, reconhecer esses espíritos é muito difícil, porque eles são sutis. Eles são sutis. Tem pessoas que coexistem com esses espíritos sem perceber que são espíritos maus, dissimulados, que sutilmente induz a pessoa ao erro. Com inteligência, com habilidade, gradativamente, um pouquinho mais, até fazer com que a coisa aconteça. São espíritos oportunistas, que pegam uma briga de casal, que por invigilância abaixam o padrão vibracional, e eles passam a ter acesso às pessoas e potencializa para que haja uma agressão física. E a partir dali aquele casal está desfeito, os filhos que iriam reencarnar não vão mais, e eles conseguem uma vitória para reter. Percebe? Então, a vigilância que Jesus nos pede é com relação a isso. Vigiai e orai. Porque todas as vezes que nós baixarmos o nosso padrão vibratório, nós vamos encontrar essas pessoas. Eles têm poder de nos obrigar a alguma coisa? Não. Mas eles sabem da nossa fraqueza. E não é difícil alguém me convencer uma coisa que eu quero muito fazer. Mas sei que é errado. Percebem a sutileza? Não é difícil para eles querer induzir esse menino viciado em droga a ir usar droga. Porque ele quer. Ele quer ir. Ele sabe que é errado, mas ele quer ir. E assim com todas as outras mazelas. Essas pessoas que estão por trás é que nós temos que ter atenção. E principalmente, acima de tudo, atenção a nós. Volto à questão da conduta. A nossa conduta. Cada um é responsável por si. Nós tivemos, acho que na semana passada, uma reunião com o Haroldo Dutra. Semana retrasada. Haroldo Dutra é um expoente do movimento espírita, muito conhecido, talvez algum de vocês conheçam. Ele veio aqui para uma outra atividade profissional e nos reuniu, né, uma reunião um pouco menor, uma reunião como essa. E duas coisas me chamou muita atenção na fala dele, para encaminharmos para o encerramento. Uma, assim, a transição planetária começou, sabe? As regiões trevosas já estão profundamente modificadas, sabe? Então, assim, já está em andamento essa transição planetária. E a nossa obrigação, nesse momento, é cuidar da nossa luz. É como se cada um de nós estivesse numa tempestade e nós temos que varar lá do outro lado. E nós temos uma lamparina, uma vela. A nossa obrigação é manter essa vela acesa, para sair lá do outro lado. Em outras palavras, está dizendo, cuidem-se. Cada um cuide de si e, se puder, cuida dos outros. Mas primeiro de si. Lembra do Cisco? Primeiro de si. Sabe? Para que a gente consiga romper, para que a gente consiga passar por essa tempestade de maldade, de ódio, de violência, de tudo que está acontecendo, em função desses irmãos que estão vindo reencarnar como última chance. Aí é tema para uma outra palestra, uma outra conversa. Né? E uma outra coisa, aí sim, para encerrarmos, Jesus é o governador do planeta. Jesus é o governador do planeta. Ele não vai deixar que o maluco meta a mão num botão e estoure uma bomba atômica. Jesus é o governador do planeta. Sabe? A lei de destruição está em andamento. Peguem na terceira parte do Livro dos Espíritos e procurem. Lei da destruição faz parte. A lei da destruição é uma lei divina. É necessária a destruição muitas vezes. A destruição física, né? E muitas vezes a destruição social, para que o novo venha. Sabe? E ele alerta muito para isso. Não tenham medo.
Não tenham medo. Jesus é o governador do nosso planeta. Tem uma infinidade de espíritos evoluidíssimos junto com ele, sabe? Trabalhando esse processo de transição. Cuide da sua luz, cuide da sua família, cuide dos seus, para podermos romper de maneira saudável essa jornada. Né? É isso, gente. É isso. Vamos cuidar menos da vida dos outros. Vamos parar de cuidar da vida alheia, vamos cuidar da nossa. Sabe? Vamos tentar usar melhor a internet, vamos tentar usar melhor as redes sociais, do que está vendo o que fulano ou Beltrano está fazendo ou deixando de fazer. Sabe? Vamos trazer a responsabilidade de nossas vidas para nós, para que a gente possa verdadeiramente contribuir na construção desse mundo novo. Está logo aí. Está logo aí. Mundo de regeneração já nos espera. O mundo de regeneração já nos espera. Já nos espera. Que nós possamos estar lúcidos e equilibrados para chegar lá. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos, todas.